Oi, pais, tudo bem? Sou Eliane, sou psicóloga. Estou aqui a convite da professora Patiara para falar com vocês sobre um movimento muito importante, que é o dia 18 de maio. Hoje é o Dia Nacional, né, do combate ao abuso e à exploração infantil contra crianças e adolescentes. Eu sei que é um assunto delicado e que a gente não gosta muito, né, de explorar, porque acredito que todos que estão aqui são pais e a gente às vezes para e pensa, né, como tem coragem, né, de fazer isso com uma criancinha. Mas sim, pais, isso é real, isso acontece e na maioria dos casos é dentro da nossa própria casa, né? Pessoas do convívio, família, né, amigos, que acabam cometendo esse tipo de ato, né, contra a criança e contra o adolescente. É muito comum nos meus atendimentos eu receber, né, pessoas adultas com traumas, né, de abuso, pai, avô, irmão, tio, né, é muito comum. Então, fico muito feliz com o movimento da escola, porque às vezes a gente para e pensa, né? Poxa, eu tenho uma família estruturada, eu tenho amigos e relações que são muito saudáveis, né? Isso não vai acontecer comigo, né? Mas vocês entendendo e conseguindo compreender, às vezes, o comportamento, as mudanças do comportamento dos filhos de vocês, pode acontecer com vocês, mas pode também acontecer com um amigo de vocês. E vocês, com a informação, poderem ajudar, né? Então, ajudar os seus filhos, mas também poder ajudar os filhos das pessoas que são importantes para vocês ou até mesmo pessoas que são próximas, né? Então, essa informação, ela pode salvar vidas, né? Pode salvar crianças e pode evitar tragédias maiores, né? Mas antes de eu colocar para vocês, pais, que o objetivo do vídeo realmente é falar sobre os sinais, falar sobre essa data é muito importante, né? Então, quando tudo isso começou? Foi em 1973, no Espírito Santo, uma menininha de 8 anos chamada Araceli, ela foi drogada por um grupo de jovens e estuprada, né? E acabou vindo a óbito e naquela época teve uma grande comoção da sociedade. E foi instituído em 2000 um projeto de lei, onde todos os anos, no dia 18 de maio, é falado e é abordado e é explorado mais sobre esse assunto, né? E os números, eles são, assim, incríveis, né? De tantas vidas que já foram salvas com essa informação, né? Com esse movimento. Então, é muito importante falar sobre isso. Mas, pais, assim, o que deve ser observado, né? Poxa, então, tem esse movimento, o que a gente precisa fazer? Tem os sinais que são físicos, que vocês podem estar observando, e tem também os sinais emocionais, tá? Pais, as mudanças de comportamento. Dentro dos sinais físicos, quais são o que vocês podem observar de uma forma, realmente de uma forma alertante, tá? Então, vocês começam a observar que tem enfermidades psicossomáticas sem nenhuma causa aparente, dores de cabeça, vômitos, erupções na pele. Vocês podem observar também que a criança começa a ter problemas genitais, né? Então, corrimento, coceira, vermelhidão, né? Também são sinais. Problemas também gastrointestinais, intestinais, dificuldade para sentar, dificuldades, né, no controle do esfínctere, também constipação, tá? As roupas íntimas, você começa a ver que aparecem rasgadas ou até mesmo com um sinalzinho de sangue, tá? E traumatismos, né? Físico, lesões, observa que começa a aparecer um roxo, em especial na região das coxas, dos braços, né? E junto com essas mudanças, com esses sinais físicos, as mudanças também emocionais. Então, por exemplo, medos excessivos, né? Fobia, pânico, a sensação de que isso aumenta quando determinadas pessoas ficam próximas, né? Ou até mesmo perfis de pessoas começam a ficar próximas, você vê essa mudança de comportamento, medo de escuro, medo de ficar sozinho, tá? Mudanças súbitas e inexplicadas no comportamento. Uma criança que antes era extremamente tímida, começa a ficar mais extrovertida, começa a ficar mais falante, mais ansiosa, mais eufórica, ou aquela que era extrovertida fica mais introvertida, mais fechada, não consegue mais ter aquele comportamento, né, de chegar, conversar, é mais espontâneo. Também é um sinal. Mal-estar, assim, pela modificação do corpo, começa a se sentir diferente, né? Não quer que a menina não quer mais que a mãe veja
ela se trocando, o menino se sente desconfortável com o pai, né? Então, isso também são informações importantes, né, para vocês ficarem atentos. Regressão para um comportamento mais infantilizado, choro excessivo, volta a urinar na roupinha, tá? Também é uma informação que vale a pena ressaltar. Tristeza, desânimo, comportamento mais deprimido, começa a ficar mais fechado, tá? Baixo nível de autoestima, de estima, na verdade. Começa a perceber que se diminui, começa a usar roupas mais largas, começa a se esconder, né? Não é mais tão espontâneo como era antes em relação à vestimenta. Ansiedade é sempre um sinal, pais. Então, não somente em relação a isso, mas a ansiedade, começa a perceber, desregula a alimentação, começa a ficar mais compulsivo, mais nervoso, né? E também o comportamento de raiva. Então, mais explosivo, com qualquer pessoa que chega assim, às vezes se toca ou quer chegar perto, começa a ter essa mudança de comportamentos que antes não existiam. Então, pais, isso é importante quando vocês observarem que tem esses sinais físicos, mas também essa mudança emocional é um sinal de alerta, tá? Então, às vezes, dentro da sua casa, você percebe isso, buscar ajuda imediatamente, um profissional para poder avaliar, de preferência um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, enfim, uma equipe para ver, né, se realmente pode estar relacionado a essa dificuldade, que é o que a gente está tratando hoje, né, ou se há algum problema realmente emocional da criança. Então, percebeu que tem algo diferente, procurem ajuda profissional, tá? Para que o profissional ajude vocês a identificar se há uma causa, se realmente existe isso, ou se há algum outro problema voltado ali para a saúde mental da criança e do adolescente, tá? E também, pais, para a gente finalizar, tem um canal que vocês podem estar denunciando. Às vezes vocês escutam vizinhos ou escutam histórias, ou vocês percebem algo diferente dentro da família, até mesmo com os amigos, percebe que a criança ela teve essa mudança ou tem algum desses sinais, vocês podem estar discando no número 100. Lá tem uma equipe que é especializada para poder dar esse apoio para vocês. Funciona 24 horas por dia, os 7 dias da semana, tá? E essas pessoas, elas vão direcionar e vão te ajudar nesse processo, tá? Então, façam a denúncia, isso é muito importante, porque se vocês reterem para vocês as informações, não vai haver mudança. Então, é gratuito, é sigiloso, e vocês só vão estar ajudando mais crianças e mais adolescentes se tiverem esse tipo de comportamento, né, e esse tipo de atitude, né, de preocupação. Às vezes pode não ser, mas quando observa que há algo diferente, algo extremo, em especial crianças que ficam, né, às vezes os pais precisam trabalhar, ficam com outras pessoas, ou enfim, é importante dar essa atenção aí para evitar tragédias, né? Mas, pais, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que tenha sido útil esse conteúdo. E quanto mais vocês conseguirem aí divulgar e falar sobre isso, mais vidas a gente consegue salvar, mais crianças e adolescentes a gente consegue evitar passar por esse tipo de trauma, né? Por esse tipo de dificuldade. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.